conosco nosso querido amigo, trabalhador da nossa casa, Jorge Miguel. Obrigado, boa tarde a todos. Eu sou o maior defensor disso que está escrito aqui. Espiritismo sem estudo é espiritismo sem qualidade. E por isso, há algum tempo, eu adotei o sistema de, quando começar a falar, lembrar de Kardec, né? Kardec tinha a ideia de que fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. E ele falou também que, caminhando de par com o progresso, a doutrina espírita jamais será ultrapassada, porque se uma nova revelação se der, a doutrina espírita a incorporará. E se uma outra revelação demonstrar que a doutrina espírita está em erro, em qualquer que seja dos seus postulados, a doutrina espírita se reformulará nesse postulado. E a gente sabe que há mais de 158 anos, do lançamento do Livro dos Espíritos, não houve ainda uma contestação com qualquer postulado da doutrina espírita, né? O que nos dá a ideia de que a doutrina espírita é a doutrina da fé inabalável. E Kardec estabeleceu também que a doutrina espírita é a doutrina da fé raciocinada. E a gente pode deduzir por que é a doutrina da fé raciocinada. Porque não se baseia em crendices. A doutrina espírita se baseia no estudo e no conhecimento da filosofia espírita, né? Porque acreditar é muito diferente de fé, né? O Kardec, o Emmanuel, se eu não me engano, na pergunta 354 ou 357 do livro Consolador, ele diz o seguinte: adquirir a fé verdadeira é possibilidade de trocar, substituir o eu acredito pelo eu sei. Então, fé realmente é saber. Isso também está consignado na carta aos Hebreus de Paulo, no capítulo 11, que ele diz: ora, a fé é a certeza de que algo vai acontecer e a prova do que não se vê. Quer dizer, quando a gente tem certeza de que algo vai acontecer, na verdade a gente tem fé. É por isso que o estudante que estuda para fazer o vestibular, para fazer a prova do Enem, ele tem certeza que vai passar, ele tem fé que vai passar, porque ele estudou e vai fazer a prova. Ele só faz uma oraçãozinha assim: meu guia espiritual, aviva minha mente na hora que eu tiver que lembrar daquilo que eu estudei, do fruto dos meus estudos. E ele com certeza passa. Eu tenho um filho, ele é oficial da Marinha, não, do Fuzileiro Naval. Esse meu filho, ele ia para a escola de bicicleta, esquecia a bicicleta na escola. Aí ele tinha uns 14 anos, falou: papai, eu vou fazer prova para o colégio naval. Aí eu pensei com meus botões, né? Caramba, o cara esquece a bicicleta na escola e acha que vai passar na prova do colégio naval. E começou a estudar, botei ele num curso, ele pediu o curso, botei. Ele fez a prova, eram 238 vagas, ele passou em 35º lugar. E tudo que ele estuda para avançar na carreira dele, ele consegue. Quer dizer, ele estabelece o objetivo, estuda e tem certeza que vai passar. Ele tem fé que vai passar, porque ele está preparado. Agora, não adianta nada eu dizer que vou fazer a prova no chutômetro. No chutômetro ninguém passa em absolutamente nada. Não tem espírito que ajude a você lembrar aquilo que você não sabe, né? E, voltando ao Kardec. O Kardec, a primeira obra de Allan Kardec, a gente sabe que foi o livro... Eu falo tudo isso porque eu gosto de estimular as pessoas a adquirir um interesse pelo estudo, né? Porque só pelo estudo a gente consegue consolidar a fé inabalável, a fé raciocinada. Sem o estudo não adianta. Ouvir um paspalhão que nem eu falar aqui, não vai gravar, não vai arquivar
certezas. As certezas são arquivadas através da leitura da codificação, e estudo da codificação, melhor dizendo, e leitura de várias obras paralelas, principalmente as originadas do cabedal mediúnico de Chico Xavier, através de André Luiz, principalmente, e Emmanuel, né? Então, Kardec estabeleceu o Livro dos Espíritos em 4 partes principais. A primeira parte do Livro dos Espíritos, ele fala da criação, das causas primárias. E depois, para expandir essa primeira parte do Livro dos Espíritos, ele produziu o livro A Gênese, que foi o 5º livro da produção de Allan Kardec. A segunda parte do Livro dos Espíritos fala do mundo dos espíritos, que nos fala das comunicações, da intercâmbio entre os dois mundos, né, mundo material e mundo espiritual. E para expandir essa segunda parte do Livro dos Espíritos, ele produziu o Livro dos Médiuns, que é o 2º livro que ele produziu da codificação. A terceira parte do Livro dos Espíritos, ele fala das leis morais, que basicamente são a doutrina de Jesus. E para expandir essa terceira parte do Livro dos Espíritos, ele produziu o 3º livro da sua safra, que foi o Evangelho segundo o Espiritismo. E, finalmente, a 4ª parte do Livro dos Espíritos fala das esperanças e consolações, que, para expandir, ele produziu o 4º livro da codificação, que foi O Céu e o Inferno. Esse livro é fabuloso. Quem tem muitas dúvidas com relação ao intercâmbio entre plano material e plano espiritual, se atreva a ler esse livro. Esse livro é interessante porque o Kardec dá uma amostra para a gente, na maioria do livro se baseia nisso, de como determinados espíritos que viveram em determinadas situações se chegaram no plano espiritual. Então a gente sabe como chega no plano espiritual todo tipo de espírito, todo tipo de experiência terrestre. Reis, rainhas, mendigos, criminosos, homens endurecidos, homens maus, homens bons. E Kardec, como era muito didático, ele começou pela mostragem dos espíritos felizes, né? Aqueles que chegaram bem no plano espiritual. Porque ele ficou com medo de, começando pelos fracassados, a gente desanimasse da luta, né? Então a luta é boa porque a gente sabe que a gente vai chegar no ápice da evolução espiritual, né? Eu costumo dizer, eu tenho uma coisa muito importante que eu gosto de falar sempre também. No livro Dramas da Obsessão, no capítulo 13, eu tenho convicção absoluta que o cerne da doutrina espírita é o domínio que a gente é levado a ter da lei de causa e efeito. Porque é só com conhecimento profundo da ação da lei de causa e efeito que a gente identifica que a justiça divina está sempre em ação. Nada acontece que não esteja de acordo com a justiça divina. É por isso que Emmanuel foi levado a dizer que existe injustiça, mas não existem injustiçados. Aquele crime muito cabeludo que a gente se choca quando ouve a notícia, o criminoso vai responder pelos efeitos da sua má ação, porque Jesus mesmo falou para a gente, né? O escândalo é necessário, mas ai do homem porque o escândalo venha. Mas a vítima é sempre um espírito em resgate. Nós não podemos ter a mínima dúvida dessa. Então, se doer o osso, é uma dívida qualquer que a gente tem, ou criada nessa jornada terrena ou na anterior. E o doutor Bezerra de Menezes, no capítulo 13 do livro Dramas da Obsessão, ele fala que todo homem devia estudar com profundidade a lei de causa e efeito. Que a lei de causa e efeito é que vai nos dar verdadeiramente a fé raciocinada. Né? Então é por isso que eu digo, quem não estuda a doutrina espírita, a nossa casa, como a maioria das casas espíritas, oferecem cursos variados da doutrina. Então só não estuda quem não quer. E quem não quer estudar verdadeiramente jamais vai sedimentar a fé verdadeira, a fé raciocinada, a fé inabalável. O tema do nosso estudo de hoje é lei de reprodução, né? Na terceira parte, que ele fala das leis morais, né, ele fala da lei
tem incluído nas leis morais a lei de reprodução. Olha só as leis que Kardec estabeleceu. Da lei divina ou lei natural, lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de justiça, de amor e de caridade. Quando o Kardec apresentou a espiritualidade, essa divisão das leis, ele perguntou se era suficiente, a espiritualidade falou que bastava para o fim que se objetivava. Mas de todas as leis, a lei mais importante é a lei de justiça, amor e caridade, né? E a lei de reprodução, se ela não existisse, o que Deus criou em termos materiais, em termos de vida, se extinguiria, né? Então, a primeira pergunta os espíritos fazem assim: é da lei da natureza a reprodução dos seres vivos? Evidentemente, sem a reprodução, o mundo corporal pereceria, né? Se não houvesse a reprodução animal, vegetal, hominal, a Terra ficaria desabitada. O grande problema da lei de reprodução é que Deus teve que dar um atrativo para a lei de reprodução, principalmente no caso nosso, né? Que nós não queremos nada que nos dê compromisso futuro. Mas aí o que Deus fez sabiamente? Ele colocou prazer na lei de reprodução, né? E por isso, porque já pensou se fosse uma obrigação muito difícil de acontecer? Uma coisa muito difícil de se realizar, um ato de reprodução? O mundo hoje estaria com talvez um quinto da população, né? Porque só iria patrocinar a reprodução aquele que tivesse confiança verdadeira na lei divina, né? Aí a gente tem que reproduzir para ajudar o espírito a reencarnar. Mas não, ele botou um atrativo. E o atrativo, ele muitas das vezes leva as pessoas a cometerem verdadeiras loucuras, né? Porque o sexo é uma coisa. O Chico Xavier uma vez falou o seguinte, que é muito difícil a existência de um ser que não tenha um problema com sexo. Quer dizer, ele não falou que era impossível, mas é muito difícil. E realmente os maiores crimes da humanidade, tirando os interesses materiais de domínio, são realizados em função do sexo, né? Aí o Kardec continua aqui no questionamento dele. Esse mês, eu peguei um resfriado, eu cancelei do começo do mês para cá umas 5 palestras. Até dirigir aqui eu tenho evitado, porque eu começo a falar, ó, né? A voz começa a me causar transtorno. Eu já tenho a voz desagradável, fica mais desagradável ainda, eu fico constrangido. Obrigado, Mayra. Ainda bem que meu anjo está aqui do meu lado. Aí Kardec perguntou na pergunta 1087. Indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará tempo em que seja excessiva na Terra? Então a preocupação do Kardec está crescendo, né? Crescendo. A população do mundo hoje, o Brasil na década de 70 tinha 90 milhões de habitantes, hoje tem 205 milhões. Aí Kardec está preocupado, vai ser um dia excessiva? Não, porque Deus provê a tudo. Esses cataclismas que tem aí, está dentro dessa questão, né? Ah, mas é só localizado, é localizado, mas acontece que o mundo vive em solidariedade, né? Existem importações e exportações que os países que têm menos compram de outros e assim sucessivamente. Então, uma das coisas que eu sempre peço nas minhas orações é agradecendo a Deus por aquelas criaturas que com seu trabalho anônimo produzem o necessário para atender minhas necessidades básicas. Eu estou vestido, eu não produzo pano, não costuro, eu tenho coisa lá em casa para fazer comida, eu não planto nada daquilo que eu tenho para fazer comida. Alguém plantou para atender minhas necessidades, as nossas necessidades, né? Então é uma estupidez uma pessoa que diz assim, eu não preciso de ninguém para viver.
é de uma ignorância sem par, dizer que não precisa dos outros. Porque tudo que nós consumimos e que não produzimos foi produzido por alguém. Né? A água que nós bebemos, ela é captada de um rio imundo, tratada e canalizada para chegar na nossa casa. Né? Se não tivesse isso, a gente ia beber água de rio, água de poço, toda poluída, toda insalubre. Né? Então, os espíritos respondem que não. A população da Terra jamais será excessiva. Aliás, eu tenho a impressão que ela está sempre aquém do que poderia ser. Né? Apesar de a gente ver que tem muitos países aí que a população é muito mais descontrolada, talvez a miséria que impere tenha alguma coisa a ver com a quantidade, com a densidade populacional, mas aí é outra coisa. Se o mundo fosse mais igual, ninguém passaria fome. Essa é que é a verdade. Se aqueles países que têm mais poder pudesse acolher aqueles que... A gente está vendo agora essa questão aí dos fugitivos de seus países por causa de guerra, né? A situação terrível que eles estão enfrentando. Agora, gente, aí tem o consolo espírita. Está conforme a lei divina. A gente não sabe o que cada criatura daquela fez para estar passando por essa dificuldade. E não tem aquela da gente dizer assim, fulana morreu tragicamente, era tão boazinha. Ela era tão boazinha na época que a gente conheceu. E anteriormente, quem ela foi? Né? A gente não sabe. Eu sempre conto isso, quer dizer, tem pessoas aqui que já estão careca de saber disso, porque eu sempre falo nisso. Aquele livro E a Vida Continua, ele dá um ensinamento grandioso, né? Porque o Ernesto e a Evelina não sabiam que tinham morrido. Né? Eles ficavam naquela discussão que morreram, disseram que morreram, mas não morreu, até que um dia... eu já li o livro há muito tempo, não estou contando ipse literis não. Tá? Eu sei que um dia ela encontra com o bisavô dela no plano espiritual. Aí ele, Evelina, até que enfim você veio se juntar a nós. Aí ela olhou para o Ernesto e falou... Como se tivesse falado assim, Ernesto, nós já éramos mesmo, estamos desencarnados. Aí quando o espírito toma essa consciência no plano espiritual, que ele está desencarnado, existem 2 processos pelos quais ele vai ter que passar. A identificação da programação reencarnatória que for efetivada e a identificação dos erros e acertos pelos quais eles se propuseram na jornada anterior. Né? E aí a Evelina e o Ernesto começaram a saber de tudo, chegaram a identificar os seus erros, seus acertos em relação à programação reencarnatória, quando o Ernesto perguntou para o guia espiritual dele assim, escuta, eu poderia saber como foi a minha reencarnação anterior? Aí ele falou para ele assim, olha, você não tem preparo para saber dessa reencarnação anterior. Aí eu fiquei matutando o seguinte, ora, se o Ernesto estava desencarnado e ele não teve autorização para conhecer o que ele fez numa reencarnação anterior, é sinal que ele vai reencarnar sem nenhuma pendência dessa reencarnação anterior, porque ele vai ter que se fortalecer para tomar conhecimento, para aí sim reprogramar uma jornada terrena para resgatar o erro que efetivamente cometeu. Né? E eu sou muito preocupado com esse tipo de coisa, sabe? Aí eu me lembrei, uma vez eu dou passe nas crianças da Casa Lar Dona Meca toda quarta-feira, né? E já tem uns 3 anos isso, eu estava lá dando passe, a menina perguntou assim para mim, seu Jorge, o senhor não deu falta da fulaninha, não? Aí eu pensei, eu dei, mas eu nunca pergunto, porque quando ela não está aqui, estão lá na Dona Meca passando por uma terapia qualquer. Aí ela falou assim, não, ela morreu. Aí eu falei, morreu? Eu disse, graças a Deus. Quando eu falei, graças a Deus, a menina espantou, olhou para mim com um olhar espantado. Aí eu falei, olha, graças a Deus, Deus teve misericórdia daquele espírito, já o liberou daquela passagem terrestre de dificuldade. Aí eu não sei, eu tenho um guia espiritual que ele é terrível, sabe? Ele me faz falar coisas às vezes que eu não quero. Aí eu falei para ela assim, olha, inclusive eu estou em contato com essa realidade aqui para me fortalecer para uma jornada futura de dificuldade igual a essa. Eu até me emociono quando falo.
Aí eu fiquei pensando depois, de onde eu tirei isso? Só pode ter sido meu guia espiritual. Então eu tenho um convencimento mais ou menos sedimentado, que eu tenho uma dívida muito cabeluda do meu pretérito para resgatar. E vai ser através de uma reencarnação com deficiência. Entendeu? Mas é o tal negócio, né? Eu já estou preparado, certamente quando eu chegar na pátria espiritual eu me sentirei preparado, porque eu tomei conhecimento do mecanismo, eu tomei conhecimento de como funciona, e a gente identifica naqueles espíritos aqueles que estão vencendo a dificuldade e aqueles que estão sendo reprovados na dificuldade. Tem um garotinho lá, o nome dele é Joãozinho, é o sorriso mais lindo que tem na casa lá da Dona Meca. Ele é todo tortinho, né? Mas eu chego perto dele, quando ele ouve minha voz, ele abre aquele... Agora está faltando um dentinho nele, caiu. Mas aquele sorriso lindo, sabe? Aquela criança está sempre sorrindo e eu penso, está vencendo a reencarnação. Tem outros que pegam na mão da gente, crava a unha, para te fazer sangrar se possível. Quer dizer, está revoltado. Porque tem um detalhe importante, gente. O espírito que está naquele corpo ali, quando o corpo está em repouso, ele toma consciência do motivo que ele está naquele corpo. Ou ele se consola, ou ele se acha, aceita como uma reparação, ou ele se revolta contra Deus. E se ele se revoltar, certamente é muito provável que ele vai ter que repetir aquela reencarnação em outra época, né? Então, é por isso que o espírito tem que ter preparo. Porque se o Ernesto peitasse assim, não, eu quero saber sim, ele deixaria. Aí ele iria se desequilibrar, ia prejudicar o estágio que ele houver alcançado de compreensão, ia ter como se fosse uma retração no seu entendimento, né? O espírito, de um modo geral, eu posso assegurar que a maioria de nós aqui, talvez na totalidade, tenhamos participado da nossa programação reencarnatória. Agora, quando o espírito quer uma programação reencarnatória para fazer coisa errada, ele não é autorizado, né? Por exemplo, esse negócio de dizer... Um dia eu li num livro aí que eu fiquei traumatizado, né? Tinha um espírito no plano espiritual treinando para reencarnar e fazer o mal. Isso é impossível. Não existe essa possibilidade. Se o espírito quiser reencarnar para fazer o mal, ele não vai poder fazer sua programação reencarnatória e vai ter uma reencarnação compulsória, do jeito que ele não possa fazer mal. Isso daí é ponto pacífico. Deus não permite que ninguém programe uma programação reencarnatória para fazer o mal. Então, a gente às vezes lê livro de boa procedência com esse tipo de coisa errada, né? Aí aqui tem uma parte ele falou da população do globo, agora vai falar de sucessão e aperfeiçoamento das raças. Essa questão da sucessão e aperfeiçoamento das raças é uma realidade que as pessoas que já têm mais de 18 anos, que nem eu, comprovam isso com facilidade. Eu sempre me lembro dos meus filhos mais velhos quando nasceram, né? Nasceram aqueles 2 trocinhos assim, quando eu cheguei na maternidade que eu olhei, eu tive até desgosto. Mas eram muito feios, viu? Eram terríveis, né? E ainda por cima, a minha filha deitadinha assim, a pele da testa fazia um bolo aqui na cama. Ela não tinha carne, só tinha pele e osso. Aí eu pensei assim, não vai durar 15 dias, né, gente? Não vai. Aí estão aí 47 anos. E a gente vê que dificilmente hoje nasce uma criança feia. A não ser que nasça com alguma deficiência física, né? Mas toda criança hoje já nasce bonita. Eu me lembro que meus filhos levaram 15 dias para abrir os olhos. Hoje o cara já sai da sala de parto com o olho assim, ó, olhando tudo. É uma diferença fundamental. Isso comprova para nós a evolução da raça física, do corpo físico de cada um, né? Evidentemente que nós podemos ter tido corpos muito mais belos do que esse, mas se usamos mal, vemos com um corpo assim todo disforme que nem o meu, né? Mas que existe o progresso material, a gente não tem nem dúvida disso. E eles falam também, né, que existe o progresso de tudo, inclusive do planeta. O planeta faz reformulações na sua geografia para atender à necessidade do progresso, né? E aqui dentro disso daqui, Kardec pergunta assim: há nesse momento raças humanas que evidentemente decrescem. Virá momento em que terão desaparecido da Terra? Assim acontecerá de fato, é que outras lhes
terão tomado lugar, como outras um dia tomarão o da vossa. Então, não é que tomou o lugar, houve o aperfeiçoamento. Aí por exemplo, eu quando era, vamos supor, um pigmeu, eu era um cara desse tamaninho, todo cabeludo, todo desdentado, né? Eu sou completamente diferente daquele pigmeu de não sei quantos séculos atrás, mas sou o mesmo espírito, né? Então, na verdade, não houve uma substituição, houve um aperfeiçoamento do corpo material de cada um de nós, né? Às vezes nós pedimos para nascer com determinadas características, às vezes somos atendidos, às vezes não somos, né? Porque, infelizmente, muitas pessoas pedem umas coisas para usar inadequadamente no futuro, né? Aí, a 689. Os homens atuais formam uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? Aquilo que eu praticamente já respondi. São os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a atual raça humana, que pelo seu crescimento tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem, terá sua fase de decrescimento e de desaparição. Substituí-la-ão outras raças mais aperfeiçoadas que descenderão da atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Então, na verdade, é a corroboração daquilo que eu estava falando. A substituição é porque há o aperfeiçoamento, não que uma raça desapareceu. Porque o espírito é que é a parte importante do ser humano, né? O espírito é o mesmo, o espírito sendo o mesmo, ele não desapareceu. O corpo dele é que foi aperfeiçoado, foi otimizado, feito de melhor qualidade, de melhores proporções físicas, né? Kardec, ele era terrível, né? Deu essa resposta aí, mas olha a pergunta que ele faz. Do ponto de vista físico, são de criação especial os corpos da raça atual ou procedem dos corpos primitivos mediante reprodução? Aí eu fico imaginando que Kardec faz essa pergunta assim, exaustiva, em minha homenagem, que ele sabe que eu sou muito difícil de entender e ele quer que explique bem para eu não ter dúvida, né? Foi em minha homenagem, porque o cara já está tudo isso respondido, não está? Lembra do que eu falei antes e vou ler a pergunta dele de novo. Do ponto de vista físico, são de criação especial os corpos da raça atual ou procedem dos corpos primitivos mediante reprodução? A resposta: a origem das raças se perde na noite dos tempos, mas como pertencem todas à grande família humana, qualquer que tenha sido o tronco de cada uma, elas puderam aliar-se entre si e produzir tipos novos. Quer dizer, a produção do corpo não tem nada a ver com o espírito. Cada um de nós, em cada reencarnação, é uma personalidade diferenciada. Ninguém teve... Uma vez... Eu me lembro que eu trabalhava numa empresa do setor elétrico e nós, espíritas, éramos muito requisitados lá, né? Mas tinha uma amiga minha que eu sempre defendia a ideia de que Chico foi reencarnação de Kardec, né? Convencimento meu. E essa menina não acreditava. Sabe o que ela alegou para mim? Aquele tipo meio afeminado do Chico não tem nada a ver com Kardec. Eu fiquei estarrecido. Uma pessoa que faz uma afirmativa dessa não pode dizer que estuda a doutrina espírita. Não tem nada a ver uma personalidade com a outra. Eu posso pedir um corpo para resgatar determinadas pendências minhas completamente diferentes de anteriores, né? Então, isso não significa... Quer dizer, então, se eu nascer mulher na próxima reencarnação, eu tenho que vir com tendências masculinas? Porque eu fui homem nessa? Tem nada a ver, né? Isso é falta de estudo. É o que eu digo. Isso daqui é importante, porque a pessoa começa a frequentar a doutrina espírita, não estuda e pensa que sabe. Não adianta pensar que sabe. Tem que estudar para entender, para sedimentar conhecimento.
E o conhecimento doutrinário nos informa que cada reencarnação o espírito assume uma personalidade diferente, ímpar, diferente de todas as outras personalidades, inclusive que ela assumiu outras reencarnações anteriores, né, Lígia? E qual, do ponto de vista físico, o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? Isso daí é tranquilo, né? O desenvolvimento da força bruta à custa da força intelectual. Agora dá-se o contrário. O homem faz mais pela inteligência do que pela força do corpo. Todavia faz 100 vezes mais, porque soube tirar proveito das forças da natureza, o que não conseguem os animais. Quer dizer, nós somos a criação superior de Deus, né? Porque nós temos o poder de modificar coisas, de produzir, de cocriar. Nós somos co-criadores. É por isso que a doutrina espírita nos diz que nós temos responsabilidades perante a criação. Porque quando nós orientamos uma criança, nós estamos modificando um caráter. Nós estamos interferindo num processo que talvez viesse errado. E se nós interferimos negativamente, estaremos assumindo uma responsabilidade muito grande, né? Porque a lei é aquela. Cada um receberá de acordo com suas obras. Ninguém foge a essa verdade. É isso que eu digo. É esse entendimento sedimentado com convicção que nos vai dar a posse da fé raciocinada, da fé inabalável, né? A convicção que tinha, por exemplo, o José Alencar, que foi nosso vice-presidente, né? O José Alencar, quando ele fez a nona... Alguém já ouviu contar isso aqui uma vez? Quando ele fez a nona cirurgia contra o câncer que o assolava, foi um repórter visitá-lo no hospital. Ele veio sendo empurrado numa cadeira de roda, todo sorridente. É que aquele cara ria até de desastre, né? Aí ele todo sorridente. Aí o repórter fez um monte de perguntas a ele. No final perguntou para ele assim: Senhor José Alencar, o que lhe deu coragem para se submeter a essa nona cirurgia? Aí ele olhou para o cara sério, assim, riu e falou assim: não foi questão de coragem, foi questão de lógica. O médico me falou que se eu não fizesse a cirurgia, eu não ia durar 1 mês. E se eu fizesse, eu podia durar até mais de 3 meses. Eu, como não quero morrer, eu aceitei fazer a cirurgia. Aí ele emendou: mas eu não quero morrer, não é porque eu tenho medo de morrer não, hein? Porque se eu morrer, é porque Deus quis que eu morresse. E se Deus quiser que eu morra, é porque é o melhor para mim. Me deu vontade de chorar na hora. Isso eu vi na televisão, não foi ninguém que me contou. Eu vi ele falando. Vê que convicção, né? Deve ter morrido muito bem o seu José Alencar. Porque com um entendimento desse, meu amigo, levar na flauta aquela doença que martirizou ele tanto tempo, eu só vi outra pessoa igual, que foi a Leda, né? A Leda foi extraordinária. Eu estava conversando com o Gilberto um dia desse, né? E eu falei para o Gilberto o seguinte: a minha admiração profunda pela Leda é que eu conheci a Leda lá na Fraternidade Espírita Irmã Sheila, na verdade. Eu já era daqui, mas nunca tinha cruzado com ela. Ou se tinha, não tinha dado importância, né? Não tinha dado atenção. E ela era convidada lá pela dona Palmira para fazer palestra. Aí eu conheci lá. E quando ela começou com aquele processo degenerativo por causa do câncer, eu nunca vi a Leda reclamar de nada e sem um sorriso nos lábios. Eu nunca, inclusive no único dia que eu fui visitá-la na casa dela, poucos dias antes da desencarnação dela, eu não sabia onde ela morava, né? Eu cheguei lá na Vila Valqueire, como era meu caminho para a Irmã Sheila, eu entrei lá na rua, perguntei para uma guarita lá do condomínio: sabe onde mora a doutora Leda? Ela, aquela doutora Leda que está doente? Eu digo: ela mora na casa tal. Aí eu fui, era uma casa enorme, né? Aí eu toquei a campainha. Aí a moça atendeu: pois não, eu queria falar com a doutora Leda. A doutora Leda não pode falar não. Aí eu falei: bom, mas eu não faço questão que ela fale comigo não, eu só quero vê-la. Estão fazendo aqui está o doutor Gilson, a dona Ana Lúcia, o fulano de tal, estão fazendo um culto para ela. Aí eu falei: então faz o seguinte, quando o culto terminar, você abre para mim que eu só quero dar um abraço na doutora Leda. Aí, 2 segundos depois, ela abriu para mim o portão, né? Ela deve ter falado que eu falei meu nome, aí mandaram eu subir. Aí, eu sei que a Leda não falava,
porque doía, ela sentia muitas dores quando falava, né? Aí eu entrei no corredor assim, ela estava numa cama à esquerda assim, quando ela me viu, ela abriu os braços, Jorge Miguel, aquilo me emocionou profundamente, ela não ligou para a dor só para falar meu nome. E pouco tempo depois ela desencarnou, mas desencarnou muito bem, viu? Eu acho que ela está numa boa na pátria espiritual, porque venceu a dificuldade com obediência e resignação. É o que essa doutrina dá para nós, obediência e resignação. Agora, depende de estudo, né? E a lei de reprodução continua. Será contrário à lei da natureza o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência? Seria mais conforme a essa lei deixar que as coisas seguissem seu curso normal? Você vê, a água foi tão forte que você me deu, com tanta convicção, que um golinho só sumiu tudo, viu? A resposta: tudo se deve fazer para chegar à perfeição. E o próprio homem... Bateu, tadinho. Vai ver que ele queria me beijar. É uma passarinha. Tudo se deve fazer para chegar à perfeição. E o próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir seus fins. Sendo a perfeição a meta para que tende a natureza, favorecer essa perfeição é corresponder às vistas de Deus. Aí Kardec faz a subpergunta A. Mas geralmente os esforços que o homem emprega para conseguir a melhora das raças nascem de um sentimento pessoal e não objetivam senão o acréscimo de seus gozos. Isto não lhe diminui o mérito? Que importa seja nulo o seu merecimento, desde que o progresso se realize? Cabe-lhe tornar meritório pela intenção do seu trabalho. Demais, mediante esse trabalho, ele exercita e desenvolve a inteligência e, sob esse aspecto, é que maior proveito tira. Quer dizer, é impressionante a misericórdia divina, né? Mesmo quando a gente faz um bem querendo levar vantagem, o bem que aquilo vai causar a outro traz méritos para nós, né? Mesmo que eu tenha feito com interesse pessoal. Agora, o ideal é quando a gente fizer sempre com o objetivo de beneficiar, de trazer progresso à natureza em nome de Deus, né? Aí ele entra num outro tema, obstáculos à reprodução. Kardec faz uma pergunta aqui que é muito interessante. Ele diz assim, ó, são contrários à lei da natureza as leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução? Ou seja, os métodos anticonceptivos, né? É um problema sério isso, né? A gente às vezes fica na balança, é ou não é ou não é. Tudo que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Aí Kardec faz a subpergunta A. Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies, e das quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Pratica ele ato repreensível impedindo essa reprodução? Deus concedeu ao homem sobre todos os seres vivos um poder de que ele deve usar sem abusar. Pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades. Não deve opor-se-lhe sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. E é ainda isso o que o distingue dos animais, porque ele obra com conhecimento de causa. Mas os mesmos animais também concorrem para a existência desse equilíbrio, porquanto o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, provendo a própria conservação, obstem ao desenvolvimento excessivo, quiçá perigoso, das espécies animais e vegetais de que se alimentam. Então vê que Deus fez uma coisa, uma obra maravilhosa, né, a natureza, porque os animais, uns se reproduzem, se alimentam de outros, né? Então, a necessidade que eu tenho de comer impede que determinados animais se proliferem indefinidamente. A gente está vendo agora
a capivara, né? Capivara ou javali? Capivara, né? A capivara está tendo um problema sério na agricultura aqui do Brasil. Eles estão precisando sair para matar capivara à noite, porque elas estão destruindo a agricultura. Porque a capivara não é nativa do Brasil, ela veio trazida de outro lugar, né? E ela se prolifera com muita velocidade, né? Eu não sei quantas vezes elas procriam no ano, mas eu tenho para mim que é mais de uma vez. Então, é uma quantidade, eles saem para matar a capivara e essas capivaras a gente não sabe o que eles fazem com aquele animal, né? Se enterram, eu acho que o Brasil tem tanta gente passando fome que podia fazer um programa de patrocinar o envio dessas carnes para populações carentes, né? Mas é um problema sério da capivara. Tem regiões que jacarés estão... javali, viu? Javali, é isso mesmo, javali. Capivara é um animal pequenininho. Javali, ele tem um focinho parecido com um focinho de porco. Dá para comer, dá para comer. Não tem, ele não tem predadores. O javali. Então... E uma outra raça que em determinadas regiões também está trazendo problema é jacaré. Eu já vi isso, não me lembro onde é que está trazendo problema, mas eles estão tendo que exterminar jacarés por causa da quantidade. Eles saem do lago e invadem até casas, né? Então... existe a possibilidade de o homem exterminar. Uma vez uma pessoa me perguntou assim, como é que Deus foi criar uma coisa tão inútil quanto o mosquito? Aí eu pensei e falei, você já ouviu falar na lei de destruição? Já ouviu falar de quanta gente morreu por causa da malária, por causa do tifo? Tudo isso é mosquito que dá. E mosquito foi criado com essa finalidade. Né? Deus não fez nada inútil, gente. Uma vez eu ficava questionando a utilidade da barata, né? Mas eu li um artigo, eu não me lembro hoje, eu não me lembro se é originado do Japão ou da China, que diz o seguinte: se não existissem baratas nos esgotos, eles se entupiriam com muito mais rapidez. A barata serve para limpar esgoto, viu, gente? Tá vendo? Então tem utilidade. Deus não fez nada inútil, né? Eu só tenho dúvida quanto ao piolho, sabe? que eu quando era... Hoje a gente não vê falar em piolho, né? Mas no meu tempo de criança era muito comum. As professoras ficavam abismadas. Tem? É? As professoras minhas, eu tinha o cabelo muito fino, sabe, quando eu era criança. Aí eu vivia raspando a cabeça porque dizia que engrossava o cabelo. As professoras minhas ficavam abismadas de eu viver no meio de uma porção de criança com piolho e não pegava piolho. Eu nunca tive piolho na minha vida. É que meu sangue deve ser ruim mesmo, né? Porque piolho deve gostar de sangue bom, né? Então, continuando. Obstáculos à reprodução, então a gente já viu. Aí ele vem falar, na lei de reprodução, de casamento e celibato. Será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres, é um progresso na marcha da humanidade. Antigamente, quando era tudo esculhambado, não tinha progresso. Quando o homem se entusiasmou pela união monogâmica, constitui um progresso da humanidade. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Seria uma regressão à vida dos animais. Então o casamento, a família é a mais importante célula da sociedade. É por isso que é importante a gente ter em mente que nós temos que fazer a nossa família equilibrada. Porque quando nós todos tivermos uma família equilibrada, a humanidade estará toda equilibrada.
Não é verdade? Não adianta eu me preocupar com a vida do meu vizinho, dissoluta da vida do meu vizinho, se eu tenho janela de vidro. Porque, na verdade, a gente só condena no outro aquilo que a gente é useiro e vezeiro de fazer, né? Até a doutrina espírita diz que quando a gente não tem um defeito, a gente não identifica esse defeito no outro. Isso é uma realidade, né? Aí o Kardec faz uma observação. O estado de natureza é o da união livre e fortuita dos sexos. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. A abolição do casamento seria, pois, regredir à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Tem animal que não troca de par, né? Eles vivem o tempo todo. Eu não sei quais são, não. A baleia, né? Golfinho, né? Eu já li uma série deles agora, só que eu não me lembro. Eu já passei 18 anos, viu, Lívia? Está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade do casamento? Essa resposta aqui eu gosto, viu? Porque tem gente que pensa que casamento tem que ser indissolúvel. Eu acho que o casamento deve ser, se usar todos os recursos para sua manutenção. Mas se tiver numa situação que possa gerar uma tragédia, não é melhor desfazer? Com certeza, né? Aí a resposta é uma lei humana muito contrária à da natureza. Mas os homens podem modificar suas leis. Só as da natureza são imutáveis. Então eu me lembro, existia um deputado federal aqui chamado Nelson Carneiro. Ele lutou mais de 30 anos pela aprovação da lei do divórcio. Antigamente era um trauma esse negócio de separação. Eu digo isso porque eu sou filho de pai e mãe separado e sei os apuros que nós passamos como filhos de pai e mãe separado que nunca se entendiam. Tinha um tal de desquite que não dava liberdade para nenhum dos dois. Né? Então era uma complicação violentíssima esse negócio do casamento ser indissolúvel no Brasil. O desquite não era a liberalização do outro para um novo casamento. O divórcio não, o divórcio dá essa possibilidade. Eu divorcio, posso casar com quem eu quiser, a minha mulher também pode. Mas quem não pode é um trauma. E a maioria dos casais separados que queriam construir suas vidas novamente, porque também tem o seguinte, viu gente, é muito difícil um casamento se desfazer e dar certo com o outro, porque a gente só troca de problema, só troca de endereço de problema, né? Porque quando a pessoa não tem capacidade para viver dividindo problemas com outra, não vai ter com outra também, né? Por exemplo, eu tenho minha mulher, eu tenho um monte de problema com ela, ela tem um monte de problema comigo, mas a gente está se acertando. Se a gente se separasse, talvez não fosse pior com outra situação, né? Então não adianta, só troca de problema. O problema é o mesmo, só troca de nome. O celibato voluntário representa um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Não. E os que assim vivem por egoísmo desagradam a Deus e enganam o mundo. Ou seja, é aquela questão, né? A Igreja Católica usa muito esse negócio, né? Proibido o padre casar, já tem um monte de padre casado, quer dizer, desrespeitando os mandamentos da Igreja, né? E é complicado. Agora, existem celibatários que são por uma causa justa. A gente pode citar alguns, né? Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Irmã Dulce, tem mais. Divaldo Raul Altivo, né? Por quê? Porque eles abraçaram a missão de divulgadores das suas convicções e acharam por bem não casar. Porque antes da minha mulher se tornar espírita, eu saía para casa espírita, ela dizia, leva a cama e dorme lá. Ela cansou de dizer isso para mim.
Eu vinha na casa espírita 2 vezes por semana, leva a cama e dorme lá. Hoje ela frita bolinho na cozinha, só para apagar a língua. Né? Gente, então a lei da reprodução é uma lei necessária. A manutenção das criaturas de Deus. Nós somos todos criaturas de Deus, né? Às vezes nós não identificamos Deus na nossa vida, porque nós queremos exigir de Deus coisas que nós não temos direito, né? É o que eu digo, na oração, a gente tem sempre que fazer a oração pedindo de acordo com a vontade de Deus, né? Não adianta eu pedir na minha oração uma coisa de acordo com a minha vontade. Eu vou pedir assim, Senhor, ajuda eu a ganhar na loteria para eu comprar um Vectra. Não vai funcionar. Agora, quando eu estou doente, também não vai funcionar possivelmente eu fazer uma oração pedir para me livrar da doença. Mas a oração pedindo para me dar força para enfrentar a doença vai funcionar com convicção, ela funciona. Entendeu? Porque quando a gente pede uma ajuda pedindo força, invariavelmente eu sinto a força chegando. Entendeu? Porque a gente recebe consolação automática. É como se o ambiente em torno da nossa mente se modificasse. E na verdade é o que acontece, viu? Porque o nosso cérebro é burro. Ele faz tudo o que a gente pensa, E o que a gente pensa, ele pensa que é o que a gente quer. Então, eu estou com uma dor aqui, e ela está gostando de sentir dor, toma dor para ela. Funciona assim, gente. As pessoas que vivem reclamando de doença, que vivem reclamando da vida, estão sempre de situação ruim. Agora, aquelas pessoas que são bem-humoradas, otimistas, né? Elas estão sempre em melhores condições. A minha mãe era uma pessoa que eu chegava perto dela, está tudo bem, mãe? Vou indo. Mas meu Deus, isso me dava um mal-estar, sabe? Quando ela dizia, eu falei, minha mãe, você nunca está bem, que coisa horrível. Você tem que fazer um esforcinho para se achar bem de uma hora para outra, num momento qualquer. Mas não tem jeito, isso é da pessoa. São as pessoas que se intitulam, como é que é? Não, essa doença geral, que se... Não é hipocondria, não, para baixo, a pessoa para baixo, como é? Deprimida. As pessoas que se intitulam deprimida. E parece que tem prazer, as pessoas agem assim, querendo ouvir da gente, coitadinho. Tem gente que gosta de ser coitadinho, né? Então, o melhor momento da gente viver é um momento de otimismo, pensar em coisas boas. Eu tenho uma técnica que sempre que eu estou com o pensamento para baixo, eu uso essa técnica. É pensar num dia, numa coisa boa que aconteceu na minha vida. Automaticamente aquela coisa ruim vai embora. E vou dizer para vocês, por incrível que pareça, qual é a coisa boa que eu mais penso que aconteceu na minha vida. Foi o dia do meu casamento. O dia do meu casamento foi um dia muito especial na minha vida, né? Então, quando eu estou para baixo, eu lembro do meu dia do casamento, eu lembro do meu pai, lembro da tia da minha mulher, que era uma pessoa maravilhosa, lembro de todas aquelas pessoas que gostavam de mim, que compareceram, sabe? Hein? Então, é uma técnica boa essa. Eu estou deprimido, vou pensar, vou lembrar no dia do casamento do meu filho, no dia que meu neto nasceu, no dia que a minha neta nasceu, no dia que eu me casei. Todos nós que fizermos um levantamento, vamos observar que temos mais motivos de agradecimento a Deus do que de reclamação. Então vamos lembrar de um desses motivos que nós poderíamos ter agradecido a Deus e não agradecemos. A alegria que nos foi proporcionada, o bem que nos foi proporcionado, né? Então isso é muito bom para fugir. A doença que eu queria era a depressão. Não é? É a depressão, porque todo mundo adora dizer, eu ando muito deprimida. Ando muito deprimida. Um dia desse eu estava vendo, mandaram um vídeo para mim do Costinha, né? Aí ele fazendo, escolhendo o professor Raimundo, eu estou muito deprimida, aquela voz daquela. Então, é uma realidade, as pessoas adoram dizer que estão deprimidas. Parece que identificaram depressão como doença de rico. Aí todo mundo quer dizer que está deprimido. Senhores, muito obrigado pela atenção, desculpe alguma coisa e que Jesus nos abençoe.